Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 81. Já era hora de partir para a coroa. Mas antes disso eu tinha que ter certeza de que Daenerys tinha poder militar suficiente para manter as cidades que havíamos conquistado em Essos. Considerando que tínhamos um exército de 100.000 soldados, decidi deixar Daenerys com 30% do nosso exército, sem contar os animais. Dessa forma ela estaria segura e com força militar suficiente para revidar. No total, ela teria à sua disposição 40.000 soldados e cerca de 40.000 animais, entre cavalos, ursos, corvos e outros animais, deixando-a com um total de 80.000 soldados prontos para morrer por ela. Entretanto, eu levaria cerca de 65.000 soldados para o oeste para atacar os Lannister, sem contar os meus animais e Neltarion, que tinha implorado para ir comigo. Não havia mais razão para eu ficar em Essos. Ao conquistar Bravos e eliminar todos os ratos da cidade, consolidei o nosso poder neste continente como algo inabalável e imparável. Eu deveria ir com você, argumentou Daenerys. Ela não estava feliz com minha decisão e, em parte, eu poderia entendê-la. Mas se ela fosse comigo para o oeste, ela se tornaria um alvo para os Lannister, ao passo que se ela ficasse em Essos ninguém conseguiria alcançá-la. Os Krakens fariam questão de parar qualquer navio que não fosse meu. Eu sei, querido, mas preciso que você mantenha este lugar sob controle. Você é minha rainha e deve governar este continente enquanto eu estiver fora, eu disse beijando a mão dela. Eu entendo, mas não gosto disso. Daenerys suspirou com um leve sorriso, e em seus olhos pude ver claro como o dia que mais do que querer vingar sua família. Ela não queria se separar de mim, o que me deixou imensamente feliz. O fato de ela me amar mais do que odiar aqueles que traíram sua família já era impressionante por si só. Ada. Geralt balbuciou adoravelmente mais uma vez derretendo meu coração. Vocês dois vão matar o papai com essa fofura. Eu ri beijando meu filho na testa. Alissa, por outro lado, estava rindo enquanto olhava para mim como se eu fosse o melhor palhaço do mundo. O papai é engraçado? Daenerys perguntou brincando para nossa filha, que respondeu com mais risadas. Eu ri carregando os gêmeos bem alto, meus dois tesouros. Pensei que com Daenerys eu tinha experimentado o amor verdadeiro, e de certa forma experimentei. Mas com meus filhos, senti que a gravidade não estava me segurando mais no chão. Eram eles, eu mataria, morreria e sofreria por eles sem hesitar. Ponto de vista de Oberyn Martell, depois de ajudar meu novo rei a eliminar as ameaças ou ratos como ele os chama em Bravos. Decidi testar o quão forte ele realmente era, desafiando-o para um duelo amigável. Eu sabia que ele era forte, os quase 100.000 Dothrakis que o seguiam eram prova mais que suficiente, mas ainda queria ver o quão forte ele era. Perdi o duelo em menos de 1 minuto, e não posso dizer que naquele minuto foi apenas ele sendo gracioso. Eu não estava nem um pouco preparado para a diferença abismal entre nossas forças. Pela primeira vez em décadas me senti como uma criança lutando contra um mestre, mas com a diferença que algo dentro de mim sabia com certeza que por mais que eu treinasse nada encurtaria essa enorme lacuna. Mas isso não me incomodava em nada, pelo contrário, preferi seguir um rei com força e inteligência, alguém que liderasse seu exército pelo exemplo, arriscando primeiro a vida para que outros fizessem o mesmo por ele. Esse é o rei do rei Dorne o seguiria, não um pirralho com direito e reivindicação duvidosa ao trono. Não nos importamos que ele veio de uma casa pequena, ou que ele não tinha sangue real dentro dele. Em Dorne julgamos a pessoa por seu valor, não de sua família. Embora o fato de ele ter se casado com Daenerys tenha ajudado, isso só o ajudou muito. Bem, as coisas deveriam ser divertidas com ele por perto. Eu ri ansiosa para deixar Essos e travar guerra contra aqueles leões podres. Ponto de vista de Tywin Lannister, num acontecimento feliz, ele havia morrido de forma misteriosa. Alguns diziam que uma sombra entrou em seus aposentos e o matou. Magia de sangue, outros que um de seus próprios cavaleiros o havia traído. No final, não importava como morreu, porque com ele fora de cena poderíamos virar esta guerra a nosso favor. Casando Joffrey com Margaery Tyrell garantiríamos um exército que ao lado do nosso seria capaz de enfrentar o jovem urso e seu exército. A idiota da filha que eu tive não ficou nada feliz com minha decisão de casar seu cachorrinho louco com o Tyrell. Mas a opinião dela sobre o assunto era irrelevante e sem importância. Sem essa aliança não teríamos muita coisa. Chance de vencer esta guerra. Cersei não esquecerá isso, pai, disse Tyrion com um suspiro. Perfeito, deixe ela não está aqui para governar. Se ela estivesse já teríamos perdido a coroa agora, respondi com apatia. Cersei tinha que entender que ela não era tão inteligente quanto pensava que era. Na verdade, entre meus filhos, ela era mais problemática. Nisso podemos concordar. Tyrion riu por um breve segundo antes de perguntar. Com ele fora do caminho, podemos nos concentrar em lidar com Santanis. Ainda temos tempo antes que o jovem urso chegue. Alguma ideia? Olhei para Tyrion por um segundo, enquanto ele enchia sua taça de vinho, antes de responder. Santanis é mais experiente na arte da guerra do que seu irmão mais novo na arte da guerra, mas ele é tão carismático quanto uma vaca. Ele não inspira lealdade por amor ou medo, ele cairá no seu tempo, entendo. Tyrion cantarolou, recostando-se na cadeira. Olenna Tyrell, a desculpa esfarrapada de um homem com quem nos aliamos havia morrido, e em parte eu estava agradecido, isso claro. Levou os leões a nos convidarem para o lado deles imediatamente, talvez o tenham matado. Ou talvez estivessem desesperados com a iminente ameaça que Ronad Mormont representava. Eles queriam casar Margaery com aquele pequeno demônio chamado Joffrey. Rumores de sua crueldade e loucura já haviam se espalhado por todos os 7 reinos, e eu não iria permitir que minha neta sofresse nas mãos dele. Margaery seria rainha, mas não com aquela cria do inferno como seu rei. Tommen Baratheon, por outro lado, era, como dizem os rumores, suave, com coração de rei e, mais importante, manipulável.
Joffrey teve que morrer. Além disso, ninguém além de sua mãe sentiria falta dele, mas duvido que Cersei seja tão cega para amar essa coisa. Quando vamos para a capital, vó? Margaery perguntou, satisfeita com a ideia de se casar às pressas para garantir sua posição de rainha. Em um mês respondi com um leve sorriso, pobre criança ingênua. Ainda bem que ela me tem para protegê-la. Caso contrário, o filho idiota que tenho a condenaria a uma vida de sofrimento. Ponto de vista de Jon Snow, a humanidade estava em grave perigo. Os outros, os caminhantes brancos existiam e estavam se movendo, evoluindo em constante mudança. Eu tinha que deixar os outros saberem que eles eram reais. Mas antes que eu conseguisse escapar, uma voz fria me parou. O tempo da humanidade se esgotou, agora você caminha sobre a escuridão, criança, a luz não irá protegê-lo aqui, jovem dragão, nada irá. O morto-vivo disse com um tom frio, o mesmo que matou todo o meu grupo de batedores, todos servirão na morte. Capítulo 82. Depois de me certificar de que Daenerys tinha tudo sob controle, comecei a mobilizar todos os navios, que mal eram suficientes para mover todos os homens e animais que eu estava movendo para o oeste. Meu destino inicial seria o norte, onde iria ver Lord Stark para discutir os termos de nossa aliança. Então eu deixaria meu exército descansar para que todos estivessem no seu melhor quando a guerra realmente começasse. Levaremos um mês para chegar lá, Oberyn suspirou aborrecido, mas acho que vale a pena esperar. Com a forma como você age, eu teria pensado que você adorava viajar. Essa suposição estava incorreta? Eu perguntei enquanto mantinha meu olhar no mar. Eu adoro viajar, Oberyn respondeu com uma risada suave. O que eu odeio é a espera, o tempo intermediário. Compreensível, balancei a cabeça concordando enquanto caminhava para minha cabana deixando Oberyn sozinho. Minha missão era conseguir um pouco de paz e sossego. Como eu estava alheio a esse conceito agora era impossível para mim. Não só eu era um rei, eu era um papai, o que tornou a paz e o sossego uma impossibilidade para mim. E esse conceito foi reafirmado em meu quarto, pois ao entrar no referido quarto encontrei Neltarion lutando com um dos ursos de batalha. Ambos presos no chão se mordendo em um duelo épico de sei lá. Uma rápida olhada para meu cama revela que foi despedaçada pelos danos colaterais dessa luta. Neltarion decidiu lutar contra qualquer um, e quando eu perguntei por que ele apenas respondeu que queria ser tão forte quanto eu e que precisava de experiência, o que geralmente me fazia ignorar seu comportamento estranho. Por quê? Bem, eu não sou feito de pedra, ele querer ser como eu é adorável e aperta todos os botões certos para que eu o deixe fazer o que quer. Estou cansado demais para lidar com essa merda, suspirei enquanto saía da sala sem querer resolver qualquer situação que eles tivessem, meu novo destino, minha sala de apoio, uma sala especialmente projetada para esse tipo de emergência. Ponto de vista de Jon Snow. Medo, o medo era uma coisa comum, você consegue lidar com isso, mas isso não te deixa sem medo. Toda a minha vida eu lidei com meus medos, mas o que eu vi naquele dia, aquela coisa como a mera presença dele me deixava nas garras da morte, era algo com o qual eu não estava preparado para lidar. Não tenha medo, eu não vou te matar, ainda, mas deixe o urso saber que estou indo atrás dele e no meu caminho. Toda a vida vai acabar. Eu tinha sido perdoado, poupado só porque servia a um propósito serviu, para entregar uma mensagem, eu queria lutar, eu queria matar aquela coisa pelo que ela fez aos meus irmãos de guarda, mas todo o meu corpo se recusou a fazê-lo. Levantar um dedo contra ele, não importa o quanto eu tentasse, tudo o que pude fazer foi vê-lo partir, não antes de ele profanar ainda mais meus irmãos caídos, ressuscitando-os da morte, para serem nada além de meros fantoches. A humanidade como um todo estava em risco, a coroa, as terras, o poder, nada importaria se não parássemos aquele monstro. Isso era maior do que eu, maior do que o jogo dos tronos e mais importante, maior do que meu juramento à guarda. Tive que quebrar meu juramento, e mesmo que acabasse morto por ter abandonado a guarda, valeria a pena se conseguisse avisar apenas uma pessoa. Estamos saindo hoje à noite, fantasma, acariciei meu único amigo de confiança, que inclinou a cabeça em confusão. Lord Snow, apresse-se e vá limpar os portões. Um dos meus superiores gritou. Essa foi a minha oportunidade. Ninguém nunca me supervisionou na hora de limpar os portões que iam para o sul. Ninguém suspeitou de mim. Afinal, vim aqui por vontade própria. Isso foi perfeito principalmente porque era noite, iria demorar um pouco. Enquanto percebiam que eu tinha ido embora e quando eles percebessem, seria tarde demais. Sim, senhor, eu balancei a cabeça, indo para os portões com Ghost atrás de mim. As horas se passaram e meu momento de escapar finalmente chegou quando a sentinela estava trocando os homens para vigiar a torre. Corri como nunca antes, sabendo muito bem que se parasse, mesmo que por um segundo, minha vida estaria abandonada, era preciso, pois não estava mais lutando por mim mesmo, mas pelos vivos. Tive que sobreviver apenas um mês, era todo o tempo que precisava para voltar a Winterfell e avisar meu pai sobre isso. Ponto de vista do jovem Griff, Ronard Mormont era a maior ameaça ao meu reinado, ele tinha um exército enorme, ele era bom em liderar e era casado com minha tia. Tudo que eu tinha era a companhia de ouro, e isso não era suficiente para lidar com ele. Ele não só era um espinho para mim em Esso, mas também em Westeros. Minhas fontes dizem que ele tem alianças com Dorne e o Norte. Havia uma chance de eu conquistar Dorne, oferecendo-lhes minha mão em casamento, mas tive a sensação de que morreria antes mesmo de conseguir seguir com esse plano. Então tive que recorrer a outros meios para conseguir o que queria. Tinha ouvido histórias de como o povo livre é numeroso e bom em lutar, e como fariam qualquer coisa para atravessar o muro, só eles eram mais que suficientes para lutar Ronard, talvez até supere em número seu exército. E tudo que tive que fazer para vencer foi oferecer aos selvagens o que eles sempre quiseram, sua liberdade, em troca de lealdade. Tem certeza de que está é a melhor ideia, meu rei? Jon Connington perguntou.
Eu balancei a cabeça. Precisamos do exército, para o urso cair. A Companhia Dourada está com você, meu rei, disse o comandante da Companhia Dourada, ajoelhando-se. Estou feliz, meus amigos, sorri, pois estamos prestes a nos aventurar em terras selvagens. Estamos indo além do muro. Nós o seguiremos até lá, e para o inferno se necessário, meu rei e meus homens cantavam. E eu sabia que as coisas iriam ficar bem. Nasci para ser rei e nenhum urso teria chance contra um verdadeiro dragão. Ponto de vista de Daenerys. Ronar tinha ido embora mais uma vez, ultimamente parecia que nosso tempo juntos era uma coisa do passado agora, e embora eu soubesse que era por nossa causa, não pude deixar de sentir falta dele. Mas eu tinha que fazer a minha parte, ele confiava em mim para manter Essos sob controle, e eu faria mais do que isso, conquistaria o resto de Essos em nosso nome, para que quando chegasse a hora de ir para o oeste, nada jamais seria arrancado. Separado. Eu tinha Crow e Rhaegal comigo, com eles eu destruiria nossos inimigos deste lado do mar com sangue e fogo, por meu marido e mais importante por meus filhos. Quais são suas ordens, minha rainha? Daisy perguntou. Estamos indo para Yunkai e informei a ela, estamos tomando aquela cidade. Vou terminar o que meu marido começou, vou eliminar nossos inimigos. Daisy olhou para mim por um segundo antes de se ajoelhar, minha espada está sob seu comando. Eu morreria por você, não porque você é minha rainha, mas porque você é minha família. Eu sorri, e estou feliz todos os dias da minha vida por fazer parte disso. Minhas palavras nada mais eram do que a verdade, e por causa disso eu as protegeria, com fogo e sangue. Capítulo 83. Minha viagem a Westeros foi praticamente tranquila, com alguns pequenos problemas, mas a maioria deles eram animais de luta do Neltharion, por causa de seu chamado treinamento. O norte era tal como eu me lembrava, frio e estranhamente acolhedor. Tenho um pouco de saudades dos dias nada complicados em que só tinha de me preocupar com a minha casa. Aqui estamos. Oberyn murmurou. Não sei como vocês, nortistas, sobrevivem aqui, tão frio. Suponho que alguns nortistas diriam o mesmo sobre Dorne e... Justo, Oberyn assentiu. Continuamos conversando sobre coisas aleatórias enquanto nos aproximávamos da Ilha dos Ursos. De longe eu podia ver minha tia-avó me esperando com meus homens e os ursos restantes na ilha. Meu navio levou cerca de 20 minutos para chegar à costa, onde saltei do navio e aterrissei na frente da minha tia com um grande sorriso. Olá, eu sorri. Você será minha morte, Maege suspirou com uma risada. Duvido, eu dei a ela um olhar que dizia, suas duas filhas talvez sejam piores que eu, indo para outro continente e tal. Bem, toda mulher mormon é louca de um jeito ou de outro, Maege riu. Eu cantarolei, fingindo que estava pensando profundamente antes de concordar, posso testemunhar isso. Então, o que podemos fazer por Vossa Alteza? Maege disse enquanto se ajoelhava. Nenhum sinal de hesitação, nenhuma raiva de mim por ter ido para a coroa, nada. Eu realmente esperava que ela fosse um pouco mais volátil nesta reunião. Bem, por enquanto alguma novidade? Eu perguntei. Os Stark se comprometem com você e oferecem um noivado entre Daisy e Robb, Maege me informou, o que por sua vez imediatamente me fez rir, a ponto de ficar sem ar. Eu sabia que eles queriam casar Robb com Daisy, não isso eu aceitaria, mas se Daisy aceitasse essa proposta, já posso dizer quem será a senhora nessa equação. Sinto muito finalmente consegui dizer, depois de me recompor um pouco, mas toda vez que os imagino juntos, isso me faz rir. Maege me olhou por um segundo antes de começar a rir. Achei que fosse o único. De qualquer forma, vamos descansar aqui por alguns dias antes de partir para Winterfell, eu disse decidindo voltar aos trilhos. Enquanto isso você está encarregado das acomodações. Também comece a reunir nossos homens, incluindo os Ironborns, nós marcharão com força total em breve. Então é melhor tê-los prontos. Como desejar, Maege assentiu. Perfeito, eu sorri. Ponto de vista de Jon Snow. Não tenho ideia de há quanto tempo estou correndo, me escondendo, garantindo que meus irmãos de guarda não me peguem. Tem sido difícil para mim. A essa altura pensei que estaria em casa com minha família, mas fugir do grupo que eles enviaram atrás de mim me desviou do meu caminho original. Mas tive que perseverar, minha vida era inconsequente no grande esquema das coisas, eu era apenas um mero mensageiro, mas com uma mensagem muito importante. Aquela noite vai me assombrar para sempre, a noite em que percebo que estava muito fraco, um bastardo que não conseguia nem morrer direito. Mas além do fato de que o inverno estava chegando para todos nós, havia outra coisa que não fazia muito sentido para mim. Por que aquele monstro se referia a mim daquele jeito, me chamando de dragão? Isso tinha algo a ver com minha mãe? Não, devo me concentrar. Eu sou o único que sabe sobre os perigos além da muralha. O que ou como aquele monstro falou comigo é irrelevante agora. Se mantivermos esse ritmo, seremos um fantasma em 1 ou 2 semanas, acariciei meu companheiro. Gravu? Fantasma inclinou a cabeça. Eu não sei, mas estamos nisso juntos, eu ri, sentindo como se ele me perguntasse o que seria de nós depois de entregarmos a mensagem. Eu provavelmente morreria por abandonar a guarda, mas o fantasma poderia ficar com minha família, afinal ele não quebrou um juramento. Ponto de vista de Ned Stark. Jon havia abandonado a guarda, um corvo da parede havia chegado com esta notícia problemática, isso era inesperado e impróprio da parte dele. Por que ele faria tal coisa? Por que ele abandonaria seus juramentos? Ele deve ter um motivo para fazer isso. Mas o que? Ele estava seguro na parede, finalmente estava fora do alcance de todos, prometi à mãe dele, minha irmã, que o manteria seguro, protegido deste mundo, deste jogo, e ele estava seguro na parede, se a pessoa errada descobrisse sua verdadeira identidade, seria o seu fim. Ronardo mataria se pensasse que Jon representava uma ameaça à sua reivindicação. E mesmo que isso não acontecesse, a guarda reivindicaria sua cabeça por abandoná-los. Então a única maneira de proteger meu filho seria encontrá-lo primeiro. Jon, onde você está? Eu murmurei. Ponto de vista de Ronard Mormont 3 dias depois?
John tinha abandonado o turno. Bem, isso foi inesperado. Sempre pensei que ele fosse o tipo de cara que nunca perde um dia de trabalho e segue todas as regras do livro. Então, novamente no programa de TV, ele meio que acertou um selvagem, o suposto inimigo natural do relógio. Então talvez ele seja um rebelde disfarçado. E agora ele ia morrer por causa disso. Bobagem. Quão estúpido é o sistema do muro? Posso entender os criminosos sendo forçados a ficar e nunca foder. Mas os voluntários deveriam seguir regras diferentes. John é um idiota. Não vai adoce isso. Mas ele é um bom idiota. Um que preencha ou se encaixe em uma posição que eu tinha em mente. Com sua total falta de ambição, o trabalho foi feito para ele, Jon Targaryen, Lorde da Casa Targaryen. Ele seria o Lorde perfeito, sendo que seria o único que não tentaria me esfaquear pelo poder. Tudo bem, eu balancei a cabeça, decidindo que ajudaria o lobo estúpido a sair dessa situação. Então, com um sorriso, corri para fora do meu quarto, para a casa de Oberyn. Oh, pelo amor de Dorne, você precisa de um sino. Oberyn riu, apontando que eu o assustei. O que posso fazer por você, meu rei? Bem, como você se sente indo caçar um corvo desaparecido? Eu sorri. Você não está me dando muitas informações. Mas sim, claro que estou dentro. Oberyn sorriu. Mas se você quiser um tempo sozinho, não precisamos de desculpas. Eu lentamente levantei uma sobrancelha enquanto dizia, você está latindo para o amigo errado da árvore. Eu não balanço para esse lado. Oberyn sorriu. Você não pode julgar um homem por tentar, pode? Eu posso. Eu não tinha certeza se ele estava confiante em seu apelo sexual ou estava delirando. Só não conte a rainha, murmurou Oberyn. Eu seria um homem terrível e imaculado. Sim, eu meio que quero agora. Eu sorri para ele, me perguntando que diabos minha linda esposa disse a ele, para ele perder seu comportamento legal por um segundo. Ah, bem, pelo lado positivo eu já tenho um monte de filhos, então suponho que já serviu ao seu propósito. Oberyn riu. Tenho que admitir, Oberyn é um cara interessante, que mesmo ao ver perder seu melhor amigo, ele continua sorrindo e brincando. Me pergunto se todos em Dorne são como ele. Nada contra suas preferências, mas não bata em mim de novo, entendeu? Eu informei. Devidamente anotado, mas para ser honesto, foi principalmente uma piada. Oberyn riu. Como assim? Eu perguntei. Desde o dia em que tivemos nosso pequeno duelo, suspirou Oberyn, fiquei ciente da grande diferença entre nossas habilidades, e não gosto disso, gosto de ser o líder. Se é que você me entende, mas eu estava curioso para ver como você reagiria se eu desse em cima de você, francamente melhor do que sua esposa. Ela pode ser bastante territorial. Oh, entendo, eu balancei a cabeça enquanto o empurrava contra a parede, segurando seu corpo pelo pescoço acima do chão com minha mão. Se você bater na minha esposa de novo, digamos apenas que seu irmão será capaz de chutar sua bunda de novo. Aquela cadeira de rodas dele, entende? Risquei minha última declaração. Oberyn tossiu com falta de ar. Vocês dois são territoriais. Então não mexa com a gente, Rosney. Entendido? Oberyn acenou com a cabeça, seus olhos ficando um pouco vermelhos antes de eu deixá-lo cair. Uau, bem, é bom saber seus gatilhos antes de ativá-los. De qualquer maneira, o que foi aquilo sobre caçarmos um corvo? Capítulo 84. Encontrar Jon foi fácil, apenas um inconveniente, sendo que eu tinha mais de 100 reivas procurando por ele, levei algumas horas para conseguir sua localização, e outras algumas para chegar onde ele estava. De longe pude ver que ele estava cansado, como se não dormisse há muito tempo. Todo o seu cenário era deprimente. Ao seu lado estava um grande lobo branco atroz, uma criatura e tanto, majestoso se assim posso acrescentar. A algumas centenas de metros de distância, pude ouvir os cães de guarda vindo em sua direção, uivando em sua perseguição. Estamos procurando por aquele garoto. Por quê? Oberyn riu. Ele tem um papel a cumprir, e é o único que conheço que pode. Revirei os olhos para a velha cobra, enquanto deslizava pela neve em direção a Jon. Demorou alguns momentos, mas o lobo dele foi o primeiro a me notar. Ghost imediatamente colocou uma posição defensiva na frente de Jon, me fazendo rir. Que adorável! Eu luto com dragões. Um lobo é um dia no spa para mim nos dias de hoje. Inferno, rolei em direção a Jon, fazendo uma pose T perfeita. Ronar? Jon murmurou incrédulo, questionando o que seus olhos estavam vendo. Antes, Oberyn disse enquanto rolava ao meu lado. Oberyn, isso foi divertido. Veja, você pode fazer coisas com toda a neve ao redor. Eu ri. Tenho algo importante para lhe contar, disse Jon voltando ao mundo dos vivos depois de um minuto processando minha aparição repentina. Não há tempo a perder, eu ri, apontando para onde os sons dos cães estavam vindo. Eles estão vindo atrás de você, e eu prefiro evitar matar pessoas para salvar sua pele. Eu não me importaria. Matar pessoas pode ser muito divertido. Oberyn sorriu. Não preste atenção nele, ele é louco, suspirei. Não somos todos, meu rei? Não somos todos. Oberyn riu. Ignorando Oberyn, chamei os 3 cavalos que trouxera comigo, entregando um a Jon, e imediatamente nos conduzi até Winterfell. Para as maçãs. Um dos cavalos gritou com um sorriso sedento de sangue. Não estamos lutando contra Asmo, nem lutaremos tão cedo, disse um cavalo mais calmo, respirando fundo. Bem, ainda podemos cavalgar para pegar as maçãs, elas são boas de qualquer maneira, meu cavalo comentou. Eventualmente comecei a desligar a conversa deles, enquanto me concentrava na paisagem ao nosso redor. De onde encontramos Jon até Winterfell levamos cerca de 5 horas a cavalo, o que a pé levaria Jon alguns dias ou mais. Eu já tinha alguns homens nos esperando em Winterfell, cerca de 300 para ser mais preciso. Esses caras foram aqueles que eu trouxe comigo ao lado de Oberyn para me ajudar nessa caçada, mas na verdade eu os trouxe sem
nenhum motivo real, além disso dando aos seus salários uma razão de existir. Finalmente estou aqui, disse John com um leve sorriso, provavelmente pensando que seu pai cortaria a cabeça por abandonar seus irmãos de guarda. O garoto está me deixando deprimido, disse Oberyn olhando para Job. Não gosto de me sentir triste, tenho apenas 3 emoções, raiva, tesão e felicidade. Não quero uma discussão, faça isso parar. Tive que reprimir minha enorme vontade de rir, para evitar que John se sentisse ainda pior. Está tudo bem, John, ninguém vai te matar. Hoje, pelo menos. Eu não tenho medo da morte, John suspirou. Eu estava pronto para morrer no momento em que decidi quebrar meus juramentos. Assim que entregar a mensagem que vim entregar, estarei totalmente pronto para abraçar a morte. Eu olhei para ele por um segundo antes de suspirar. Você não sabe de nada, Jon Snow. Isso parece algo cativante, como um lema. Oberyn sorriu para Jon. Gostei, vou usá-lo agora. Talvez a morte seja um presente. Jon murmurou olhando para Oberyn, enquanto nos seguia quando entramos em Winterfell. Dentro dos muros de Winterfell estavam todos os Starks nos esperando, praticamente na mesma formação que tinham quando deu as boas-vindas a Robert Baratheon no show. Ned Stark foi o primeiro a me cumprimentar, com um sorriso que tentava esconder suas dúvidas, não de me seguir, mas de se perguntar se eu ainda estava ressentido com ele. Meu rei, eu mantive o norte seguro para você, disse Ned Stark enquanto me olhava por um segundo, antes de acrescentar. Você mudou muito. Eu balancei a cabeça, Lord Stark, é bom vê-lo vivo. Estou feliz que minhas contramedidas para manter o estábulo do norte funcionaram. Isso era parcialmente mentira. Eu originalmente fiz o acordo com Varys para salvar as garotas. Ele sobreviveu a tudo isso, merda não era um fator que eu me preocupasse em considerar no momento. Mas isso não significa que não vou ordenhar esta vaca, lembrando-lhe para sempre que ele está vivo por minha causa. Tudo graças a você, sua graça, Ned Stark sorriu. Minha esposa, Catelyn Stark. Aproximando-me de Lady Stark enquanto Lord Stark a apresentava, notei que ela estava praticamente me assassinando com seu olhar cheio de nojo e ódio. O amor é palpável, eu ri. Com licença, minha senhora. Oberyn se aproximou dela com seu sorriso característico. Eu adoraria convidá-la para Dorne. Tenho certeza que meu povo pode transformar o veneno que sai de seus olhos em uma arma, fazendo o melhor uso, todos ofegante ao choque. Enquanto Arya e eu compartilhamos uma risada silenciosa, não desperdice seu veneno com aquele homem. Ele é bastante resistente, acredite, eu sei. Você não pode me enganar. Você aí sempre será um pequeno camponês que não serve para nada e se eu fizesse do meu jeito, você já estaria morto. Catelyn sibilou para mim, mas você o fará em breve, então não confie em ninguém no norte, sua graça. Gato. Ned gritou, a essa altura com o rosto vermelho de raiva ou vergonha. Oberyn se aproximou de mim e sussurrou com um sorriso. Não vi alguém sentir tanto ódio desde Cersei Lannister, e vamos apenas dizer que não é normal. Você não passa de uma. Catelyn estava prestes a começar seu ataque verbal, mas um olhar furioso a deteve por um momento. Não estou interessado nos pensamentos insignificantes de um idiota, eu disse, certificando-me de que cada palavra fosse alta e clara. Ned tentou se aproximar e difundir a situação, mas Oberyn deu um passo à frente com um sorriso que dizia, dê mais um passo e estaremos dançando. Eu não vou ficar de pé e deixar minha família seguir dando um passo à frente. Fechei a distância entre nós, fazendo-a cair no chão, o medo começando a afundar em sua cabeça. Não apenas você me desrespeitou, mas também decidiu desperdiçar meu tempo com sua triste presença. Então da próxima vez você faria bem em lembrar seu lugar e se curvar. Eu rosnei, vendo a tensão aumentando ao redor. Robb era como um gato pronto para me atacar. Ned estava na mesma situação que Oberyn. Um movimento errado e uma briga aconteceria. Eu não vou permitir. Catelyn começou, mas eu não ia deixá-la falar. Cala sua boca. Gritei alto o suficiente para fazer um eco trovejar pela cidade, fazendo os pássaros voarem alarmados pelas árvores e, por sua vez, fazendo Catelyn obedecer imediatamente. Você falhou com sua casa e sua família, e sua única chance de se redimir é obedecer a esta ordem simples. Você nunca mais deve mostrar seu rosto para mim, ou deixar Winterfell. Enquanto isso eu tomarei a coroa. Governarei os 7 reinos e no processo terei imensa satisfação em saber que você não poderia fazer nada além de cumprir. É isso. Catelyn estava tremendo neste momento, suando seu próprio peso a cada segundo. Fiz questão de avisá-la com meus olhos. Caso ela falasse novamente, eu a mataria. Catelyn assentiu, perdida em pensamentos. Bom, eu balancei a cabeça enquanto me virava para os Stark. Eu não estou sem piedade, mas se ela me ameaçar novamente, eu lhe darei uma escolha, Lord Stark. Matá-la ou entrar em guerra comigo. De qualquer maneira, ela vai morrer. Todas as suas mudanças de escolha são a quantidade de cadáveres que você escolhe deixar para trás. Então lembre-se que ela deveria cruzar essa linha novamente, está claro? Cristal, Ned Stark assentiu. Talvez eu tenha sido um pouco rude com ela e os Stark, mas a vadia apenas disse que me queria morto e queria se certificar disso. Essa merda era a sequência de verdade. Harry Potter e a audácia dessa vadia. Capítulo 85. Após o pequeno incidente com Lady Stark, continuamos as apresentações. A distância entre elas, ela sorriu e me abraçou me agradecendo por salvar sua família. E me desejou um casamento feliz, isso foi inesperado. Já para Robb, ele estava em uma linha tênue de querer proteger sua mãe e saber que ela estragou tudo. Depois daquele momento realmente desconfortável, fomos para uma sala privada para discutir algumas coisas. Por um lado, Jon queria me contar algo que ele disse ser realmente importante, e considerando que ele esteve no muro recentemente, eu já posso dizer o que Ned, por outro lado, queria discutir nossa aliança e o noivado de seu filho, que nós aceitou. Mas sob
sob a condição de que o acordo pudesse ser quebrado a qualquer momento se Darcy considerasse o menino indigno de seu tempo. Da minha parte, queria discutir e começar a planear a nossa estratégia contra a dos Lannister. Pai, Rei Ronardo, o inverno está chegando, disse Jon com uma expressão terrível no rosto, o medo muito proeminente em todo o seu ser, confirmando minhas suspeitas. E, Oberyn perguntou, o verão está chegando e você não me vê chorando. Eu ri virando-me para Jon, deixando dizer que queria que ele continuasse. Eu os vi, os caminhantes brancos das histórias, eles estão vindo, disse Jon, sua expressão cheia de um medo profundo que de alguma forma foi anulado por seu forte senso de dever. Jon, isso é uma história infantil, disse Ned Stark com uma expressão preocupada, seu filho estava enlouquecendo. Não, não é, eu disse antes que Jon pudesse se defender. Elaborado, Oberyn perguntou com uma expressão séria. Ele sabia que eu raramente brincava ou brincava. É uma das principais razões pelas quais decidi obter a coroa, porque sozinhos não temos chance contra o exército da morte, suspirei. Na primeira parte eu não tinha ideia do quão forte o Rei da Noite era e em segundo lugar, seu exército provavelmente era maior que o meu a partir de agora. Jon ficou surpreso e aliviado por eu ter acreditado nele, enquanto Ned estava bastante confuso. Dragões são reais, a magia é real, os caminhantes brancos são, se você pensar bem, bastante críveis. Como você sabe que eles são reais? Ned perguntou, pude ver em seu rosto que ele não acreditou em mim. A mesma razão pela qual o fogo não funciona comigo, respondi, era parcialmente mentira, mas daria conta do recado. Da mesma forma que eu sabia como chocar os ovos de dragão, e da mesma forma que conheci você morreria se eu não salvasse você. Como? Oberyn perguntou. O deus da luz ou Lolor, suspirei, não gostei de dar crédito a ele por tudo isso, mas na dúvida de como explicar algo use a opção padrão, fé. Eu não considerei você do tipo religioso, disse Oberyn inclinando a cabeça, e ele estava certo na maior parte, eu odiava os deuses deste mundo. Eu não estou, foda-se Deus, ele colocou um monte de responsabilidades em mim, e tudo que ele me deu para esta importante missão foi a capacidade de sobreviver à única coisa que os outros não usam, fogo. Eu cuspi, tipo de verdade. Me torne resistente ao gelo ou algo assim, sim, a coisa do fogo me ajudou a chocar os dragões, mas além disso, seria uma habilidade inútil. Um deus te contou? Ned disse com um tom que dizia, não acredito em nada do que você está dizendo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas tenho provas, suspirei, sabendo que a melhor maneira de fazê-los acreditar em mim era mostrar-lhes algo tão difícil de descartar que teriam que aceitar minha palavra como fatos. Vamos tentar me queimar, devemos nós? Bem, isso é interessante, comentou Oberyn com uma risada. Era hora de mostrar ao mundo que eu não poderia ser queimado e que o medo pelo menos faria a história dos caminhantes brancos, Deus, parecer menos maluca. Então com isso em mente procedi, ordenando a um servo que acendesse uma fogueira lá fora. Uma vez o fogo foi aceso, coloquei minha mão nua no fogo por 5 minutos. Isso é interessante, Oberyn murmurou, olhando para minha mão em completo choque, vendo como o fogo queimou a madeira, mas deixou minha mão intacta, impressionante. Apenas os Targaryen eram conhecidos por esse feito incomum, e nem mesmo todos eles. Foi dito que apenas alguns privilegiados entre eles foram abençoados com sangue de dragão, e como se você tivesse essa habilidade única à prova de fogo. Bem, eu não sou nenhum Targaryen, eu ri, minha mão ainda no fogo. Impressionante, acrescentou Jon, olhando atentamente para minha mão. Isso é verdade, Oberyn riu. Ao me virar, notei algo que não esperava, Ned Stark estava preocupado. Apavorado, seus olhos fixos na minha mão, mas pude ver que não era o fato de não poder estar queimado que o preocupava, mas algo mais isso o incomodava. E então me dei conta, o que estava acontecendo na cabeça dele era Jon. Ele deve ter tentado isso com Jon em algum momento de sua vida, quando ele era um bebê ou algo assim, ou isso ou Jon tocou no fogo por engano e esta situação o está colocando no limite. Mas há um Targaryen entre nós, sorri, lançando um olhar para Oberyn. Os olhos de Oberyn se arregalaram de surpresa quando ele imediatamente juntou todos os pontos. O fato de que tínhamos vindo para salvar Jon e que eu prometi a ele que ele não morreria. Eu nunca esperei que o honrado lobo traísse seu amigo tanto. Oh, isso não tem preço, Oberyn riu, com os olhos colados em Jon. Ned Stark estava suando, o que por si só era muito forte, considerando a temperatura ao nosso redor, não sei o que ponto. Ned, está tudo bem, não vou machucá-lo, suspirei. Se havia alguém que eu queria que fosse senhor era Jon. Ele não tinha ambições e era leal pra caralho. Quem? O que está acontecendo? Jon perguntou, olhando para seu pai. Você, eu apontei para Jon. Eu não, eu sou um bastardo, Jon disse com a maior confiança no que estava dizendo. Não, seu pai é na verdade seu tio. Esse comentário deixou Ned tenso. Sua mãe era Lyanna Stark e seu pai era Rhaegar Targaryen. Oberyn terminou para mim. Tudo faz sentido agora. Ned Stark quebrando seus juramentos? Isso foi difícil de acreditar, mas ele mentindo foi ainda mais difícil de acreditar. Sempre presumimos que a mãe de Jon era a Shara Dany, mas, mesmo isso foi rebuscado. Pai, me diga que é mentira, ou uma piada de mau gosto, por favor. Jon disse confusão, dúvidas, incerteza em seus olhos. Ele estava começando a acreditar que nossas palavras tinham algum mérito. Você não vai machucá-lo? Ned perguntou ignorando Jon. Nunca, quero dizer. Se ele tentar me machucar, então sim. Mas caso contrário, estamos bem, e essa era a verdade. Eu nunca machucaria Jon só porque ele tinha sangue Targaryen, por causa de como ele foi criado. Eu sabia que poderia confiar nele. Pai, Jon estava prestes a derreter, suas emoções flutuando como uma luz de Natal. É verdade, Jon, Ned disse com um leve sorriso. Saiba que isso não muda nada, eu te amo, e você sempre será meu filho. Saiba que eu não queria mentir para você, mas foi a única maneira de salvá-lo, de mantê-lo fora da vista de Robert.
Todo esse tempo, minha mãe estava bem embaixo de nós. E eu, Jon disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo esse tempo pensei que era um erro. Um erro, algo que não deveria ter existido. Jon, Ned Stark disse se aproximando para tentar abraçar o homem que chorava. Você deixou todo mundo me machucar. Jon gritou com raiva, finalmente assumindo o controle. Lady Stark, Theon, todos na casa. Vocês deixaram que eles me tratassem como lixo. E a pior parte foi que eu senti que merecia isso. Por quê? Você poderia ter contado a Lady Stark pelo menos. Para ser justo com ele, Lady Stark não é a garota mais inteligente do mundo, então foi sensato da parte dele não contar a ela. Então, novamente, eu realmente não sei se ela sabe como guardar um segredo. Embora fosse verdade, Ned administrou muito mal sua situação. Ele não fez tudo mal. Minhas experiências com Lady Stark dizem que ela teria matado Jon contando para sua irmã ou algo assim. Cale-se, Jon gritou. Ei, eu sei que agora você está passando por um momento emocionante e tudo, mas tente de novo, e eu vou te apresentar o terreno. E acredite, seu relacionamento com ele será íntimo, avisei Jon. Vou roubar essa frase, disse Oberyn enquanto escrevia o que eu disse em um pedaço de papel. Vamos dar-lhes um momento, suspirei. Decidindo deixar os dois lobos conversarem, tenho a sensação de que se eu ficar, vou acabar dando uma surra em um adolescente emocional e sei que vou me sentir mal sobre mais tarde. Justo, Oberyn riu, me seguindo de perto. Cal, nós vamos ficar. Cal. Isso é bom demais para perder. Aposto que o filho da puta vai dar um soco no filho da puta B. Uau, era um Raven com um casaco preto e um tapa-olho. Capítulo 86. Jon e Ned discutiram por horas a fio sobre seu pequeno problema, enquanto Oberyn e eu passávamos o tempo em uma das salas do lado de fora tentando evitar a altercação, esperando pacientemente que os dois lobos parassem de discutir. Eu sabia que eles precisavam de algum tempo sozinhos, por isso estive jogando jogos diferentes com Oberyn nas últimas 5 horas. Você é incrivelmente bom neste jogo, comentou Oberyn, movendo uma das peças. Obrigado, sorri, movendo minha dama para dar checkmate nele. Mais uma vez eu perdi, suspirou Oberyn, embora eu ame ser destruído em todos os jogos que jogamos. Você não acha que aqueles dois tiveram tempo suficiente para lidar com isso? Talvez, eu realmente não sei. Eles precisem resolver as coisas sozinhos. Dei de ombros enquanto colocava as peças de volta no lugar no tabuleiro do baú. Suponho que bem, já perdi 50 jogos, Oberyn riu. Não acho que perder mais 50 fará com que minha autoestima caia mais do que já está. Oh, vamos lá, não é tão ruim assim, eu ri. Quem em sã consciência jogaria se soubesse que a derrota era seu único caminho, disse Oberyn. E bem, ele tinha razão, estava perdendo desde que chegamos aqui. É justo, concedi como se fosse uma deixa Jon entrar na sala, com os olhos vermelhos pelo que presumo ter sido todo o choro que ele fez. Bem, eu perguntei. Por favor, me diga que vocês dois resolveram isso. Oberyn perguntou com uma expressão entediada. Eu vou matar alguém se você disser que não. E eu já tentei com Ronad e isso é impossível. Então isso deixa você e seu pai. Oberyn disse de forma brincalhona, mas eu não tinha certeza, ele era imprevisível às vezes. Sinto muito pela maneira como me comportei. Meu rei, Jon se desculpou, provavelmente pela maneira como gritou comigo algumas horas atrás. Desculpas aceitas, sorri quando Ned Stark entrou na sala atrás dele. Estamos prontos para falar sobre os caminhantes, informou-nos Ned Stark. Olhei para os dois lobos por um segundo me perguntando se deveria tentar ver se eles consertaram suas coisas, antes de perceber que não me importava se eles se curassem ou não. Eu não era um conselheiro familiar ou algo assim. Muito bem, eu balancei a cabeça. Finalmente, Oberyn sorriu, feliz em fazer qualquer coisa, menos jogar comigo. Não havia muito o que discutir sobre os caminhantes brancos e como lidar com eles, porque o plano ainda era o mesmo. Eu colocaria os 7 reinos sob a mesma bandeira e enfrentaria a longa noite de inverno com a humanidade. Não, com os vivos como um só então teríamos uma chance contra os outros. Uma parte de mim estava confiante de que poderia enfrentar esse desafio como já havia feito antes com outros desafios, mas outra parte de mim sabia que ainda poderia perder. Não era um único homem que eu estava enfrentando, mas sim um exército que não desacelera. Para baixo, um exército que é destemido e não tem nada a perder. Eu era apenas um homem contra um monstro, mas teria que encontrar uma maneira de vencer, pelos meus filhos, pela minha esposa. Não me importava com mais nada além de garantir que eles sobrevivessem. Estou pronto para ser entregue à guarda, disse Jon com determinação. Bem, que pena que isso não vai acontecer, suspirei. Você faz parte de uma casa quase extinta, é necessário em outro lugar. Eu fiz um juramento, disse Jon, fazendo-me pensar como diabos alguém tão estúpido sobreviveu tanto tempo. Eu sou o rei e posso decidir se aquela parede pega você ou não, eu disse com um tom que mostrava que não estava deixando espaço para discussões. Você é Jon Targaryen, o senhor da casa Targaryen. Você é necessário no Jon vivo, e você sabe disso. Enfrentaremos a longa noite e precisamos de todos os homens. Não estou apto para ser um senhor, disse Jon com a cabeça baixa. Ninguém realmente é. Esse jogo fode com a sua mente, acredite, eu sei, eu ri, enquanto cutucava sua testa. Mas nós fazemos o melhor que podemos. E eu sei que você vai. Agora, pare de choramingar, levante suas calças, Lorde, e calhe a boca. Jon Targaryen estava prestes a começar com a mesma frase repetida sobre como ele fez um juramento e blá blá, mas um simples olhar foi mais que suficiente para silenciar sua lamentação. Eu lutarei pelos vivos, como um de seu senhor é meu rei. Além disso, a vigilância não vai reclamar muito. Disso você tem minha palavra, sorri.
Meu plano era simples, comprar sua obediência com ouro ou homens. Tenho certeza que eles ficariam felizes em deixar John ir se conseguissem equipamentos melhores ou mais homens. É claro que esse plano ainda poderia falhar. Nesse caso eu usaria a força para subjugar eles, então suponho que verei quando chegar a hora. Você não vai matá-los direito? John perguntou com uma expressão preocupada. Oh Deus, não, quero dizer. Cantarolei profundamente pensativo. De qualquer forma, estou desanimado, comentou Oberyn com um sorriso feliz. Não haverá nenhuma matança, disse Ned Stark entrando na conversa. Embora muito raro e incomum, não é impossível sair da vigilância, especialmente se você tiver um rei ao seu lado e o comandante não reclamar sobre isso, o que eu duvido que ele faça. Então você praticamente já tem sua liberdade de volta, filho. Bem, isso resolve tudo, eu sorri. Ponto de vista de Sansa Stark? Ronard era diferente, mais maduro, mais bonito e mais assustador. Me pergunto por que tipo de coisas ele passou para ser como é hoje. Meu pai sempre disse que a guerra muda um homem, suponho que seja verdade. E se eu o conheço como penso que conheço, ele deve estar fazendo quase tudo sozinho, o que a maioria o deixa em constante estado de alerta. Mas não importava o quanto ele havia mudado, porque no fundo ele era o mesmo cara que mudou minha vida. Salvou minha família e me mostrou que a vida era mais do que seguir meu papel. Ronard com certeza parece incrível, disse Arya enquanto praticava com seu novo florete. Eu me pergunto o quão forte ele é. Bem, ele ainda não perdeu uma batalha. Eu li que os Dothraki apenas seguem os fortes e que os Caos devem estar invictos para governar. E ele tem o maior Calazar da história, certo? Arya perguntou animadamente. Sim, eu balancei a cabeça. Então eu tenho que treinar muito se quiser ser seu melhor guerreiro. Arya sorriu, enquanto continuava com seu treinamento. Tenho certeza que ele ficará encantado em ouvir isso. Sorri para minha irmã mais nova. Ponto de vista de Catelyn Stark? O medo foi a principal emoção que senti ao pensar em Ronard agora. Eu tinha medo dele. Seus olhos me prometiam a morte caso eu o contrariasse novamente. Eu nunca tinha visto um monstro assim antes. Ele não era o jovem que conheci anos atrás, nem o urso das histórias que atravessavam o mar, não. Era um monstro muito perigoso. Por favor, deuses, guiem-me, orei, enquanto implorava aos 7 que me ajudassem. Ronard fora de Winterfell. Depois de um longo dia vendo 2 marmanjos chorando, resolvi sair para passear, para refrescar a mente. Trabalhar todos os dias da semana pode ser bastante cansativo e caminhar faz maravilhas para uma mente perturbada. Olá, disse uma voz fria e cortante, assustando-me profundamente. Com minha espada em punho, me virei rápido como um trovão para perceber que a voz vinha de um corvo, mas este não era um dos meus corvos, não. Este estava claramente morto, ou pelo menos deveria estar, porque era mostrando sua caixa torácica vazia e sem órgãos, que o fato de seus olhos brilharem em azul praticamente denunciava essa merda. Você é? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Um pássaro morto e falante só significava uma coisa, a porra do Rei da Noite. Você sabe. O pássaro disse em um tom sem emoção. Eu vim aqui para te avisar, para te dizer. Você não vai vencer. Não importa quantos homens você reúna, ou quantos monstros você domestice no final, você está sozinho, criança. E quer você queira admitir ou não, só há escuridão e morte esperando por você e seu povo. Nenhuma vitória é verdadeiramente garantida. Olhei para o pássaro. Um sentimento mortal que não se aplica a mim, pois comandarei um exército imparável que devastará os vivos até que todas as luzes deste mundo sejam extintas. O corvo disse com um tom ainda mais frio que eu poderia jurar que fez a temperatura cair um pouco. Eu vou impedi-lo. Então não tenha muitas esperanças, eu disse com determinação. Você é forte, Ronard, isso é verdade, mas estou além das forças, estou além dos vivos. Eu sou o fim e vim para todos vocês, e não há nada que você possa fazer para impedir isso, de Undyad Raven disse. Então aproveite o tempo que lhe resta, pois será o último suspiro que os vivos darão neste mundo. Com isso o corvo caiu morto no chão. Porra! Eu gritei. Capítulo 87. O Rei da Noite não era como eu esperava. No show ele era apenas um monstro pseudo-irracional liderando um exército de drones estúpidos. Mas este Rei da Noite era capaz de pensamento crítico. Algo que eu não tinha contabilizado todo esse tempo. Mas ele cometeu um erro terrível. Revelou uma de suas cartas cedo demais. Isso, embora benéfico, não tornou minha luta contra ele mais fácil, em termos de habilidades de combate. Eu não tinha tanta certeza se estava acima dele ou em igualdade de condições. Talvez ele fosse mais forte, mas essa não era a parte que tinha. Eu estava no limite. O que realmente me preocupava era que, ao contrário dele, eu não conseguia controlar todo o meu exército como se fosse uma extensão do meu próprio corpo. Meus homens cometem erros, eles são humanos, capazes de medo, ódio e dúvida. O exército dele não tinha nada disso. Eles seguiam as ordens sem hesitação, sem medo, sem dúvidas. Como a vontade dele era a vontade deles, eles obedeceriam e cumpririam suas exigências, por mais duras e irracionais que fossem. E para adicionar uma cereja no topo, seu exército só cresceria em número. Para cada homem que os caminhantes brancos matassem, um novo caminhante surgiria. Porra, eu rosnei socando a árvore onde o Rei da Noite Raven estava. Mas mesmo nas situações mais difíceis a vitória é uma possibilidade. Eu tive que explorar o que sabia sobre eles, suas fraquezas. Se o Rei da Noite fosse inteligente agora, era bem possível que ele já estivesse ciente de sua única fraqueza, o aço valeriano. Isso e o fato de que se ele morresse, todos os soldados morreriam. Então, sabendo disso e me colocando no lugar dele, eu sabia que ele provavelmente evitaria o confronto direto se não tivesse certeza de sua vitória. O que significava que eu teria que enfraquecer o exército dele. As únicas fraquezas conhecidas que os caminhantes brancos mostraram foram sua vulnerabilidade a armas feitas de vidro de dragão ou aço valeriano e ao fogo. Mas suas fraquezas não eram todas igualmente eficazes. Por exemplo, no show foi mostrado que um caminhante branco, ao ser esfaqueado por vidro de dragão, faria seu corpo mudar como se congelasse lentamente e se transformasse em gelo a partir do ponto em que foi esfaqueado, causando ao Walker aparentemente uma enorme dor.
Dependendo de onde o Walker foi esfaqueado, dependerá de quanto tempo o monstro leva para morrer. Eventualmente o Walker sucumbirá ao ferimento e começará a rachar e desmoronar, à medida que seu corpo gelado se estilhaça até que não reste nada além de pólvora. Por outro lado, o aço valeriano é excepcionalmente melhor em lidar com eles, tendo o mesmo efeito, mas trabalhando muito rapidamente, destruindo os caminhantes brancos com um único golpe, independentemente de onde o golpe esteja. Mas não só isso, o aço valeriano também é o único metal capaz de aparar as armas dos caminhantes brancos que são inteiramente feitas de magia, fazendo com que o aço normal não consiga lidar com elas, porque se estilhaça ao entrar em contato com a arma mágica. O fogo era em parte a fraqueza mais fraca, matando os caminhantes, mas sendo o método mais lento disponível, mas o mais explorável. Eu já sabia fazer pequenos explosivos que colocariam fogo em coisas ou matariam um homem, e se eu ajustasse isso direito poderia melhorar meu explosivo com dragôndoas, fazendo uma pseudo-bomba de pregos. Mas em vez de pregos seria um explosivo embalado com fragmentos de vidro de dragão para maximizar o dano causado aos caminhantes brancos. Preciso fabricar armas para todos, 2 guerras para vencer. Tão pouco tempo, murmurei, sabendo muito bem que se não trouxesse meu melhor jogo para esta guerra, perderia. Se fizesse um movimento errado, os outros venceria, e eu seria o único responsável por sua vitória. Porque, pelo que eu sabia, minha presença tornava a ameaça iminente muito maior do que era originalmente. Se ao menos eu tivesse mais informações sobre esses filhos da puta, talvez pudesse bolar um plano para detê-los. Puta merda, as crianças. E então me dei conta, os filhos da floresta os criaram, e em um ponto eles até os controlaram, então eles tinham que saber mais sobre eles. Como diabos eles se esqueceram deles? Mas os últimos filhos conhecidos da floresta estavam além da muralha com o corvo de 3 olhos, e eu não tinha como chegar lá sem morrer. O Rei da Noite havia provado que tinha habilidade de me espionar se eu não jogasse meu cartas certas. Com seus corvos e animais mortos-vivos ele poderia me caçar e me matar no momento em que eu ultrapassasse a parede. Sabe, se você realmente quer ajudar a humanidade, este seria um ótimo momento para ajudar. Gritei e esperei e nada aconteceu. Que surpresa! O maldito Deus que não faz nada, droga! Com raiva soquei a árvore com todas as minhas forças mais uma vez, o que fez um pouco de neve cair em cima de mim, e considerando toda a merda de hoje esse teria sido o meu destaque. Mas outra coisa me chamou a atenção, a neve dela derreteu indo da neve à água ao vapor. Ok, que porra é essa? Olhei ao meu redor notando que a neve ao redor dos meus pés começou a fazer o mesmo. Isso por sua vez me deixou ainda mais fora do controle, transformando minha raiva em confusão. O que quer que eu tivesse feito parou imediatamente depois, porque logo a neve cobriu o que quer que eu fizesse. Derretido. Ponto de vista do corvo de 3 olhos. O Rei da Noite mudou, ele evoluiu. Uma noite ele era uma coisa, na outra ele era de alguma forma um monstro ainda maior, coordenado com convicção. Era meu dever tentar detê-lo. Eu era o observador da humanidade. Mas desde que ele mudou fiquei preso sem poder voar. Ele sabe que não posso controlar animais que estão mortos ou que estão muito longe de mim. Então ele matou todos os animais da região, deixando-me uma mensagem zombeteira. Você não é nada agora. Fique aqui e veja a humanidade cair enquanto você apodrece. Ele havia cortado minhas asas, e pelas visões na árvore eu não conseguia entrar em contato com as pessoas. Tudo ficou nas mãos daquela anomalia, Ronard Mormon. O garoto que não deveria ter vivido, ele mudou a música, ele mudou a história além da compreensão, e agora estava em suas mãos vencer isso. Com isso em mente, tudo o que pude fazer foi observá-lo. Irei ver o prometido. É tudo que você pode fazer agora, Leaf suspirou. A primeira coisa que descobri quando a magia da árvore me levou até Ronard, foi que ele estava com raiva, socando uma árvore, mas o que vi depois disso foi, nada que eu tivesse visto antes. Era como se o corpo dele esquentasse tanto que a neve se transformou em vapor. Ele realmente é o prometido, murmurei. Tinha minhas dúvidas, mas isso era inacreditável. Ele tinha uma conexão com a luz. Que porra é essa? Ronard murmurou. Com tempo suficiente, ele provavelmente poderia vencer isso. Mas esse era o principal problema, não era? Tempo que não tínhamos. Mais cedo ou mais tarde o Rei da Noite atacaria e ele não estava preparado para lutar contra essa versão. Ele precisava de tempo para abrir totalmente suas asas. E só então ele venceria a longa noite de volta ao inferno. Eu precisava ganhar tempo para ele, todo o tempo que pudesse. Pois cada segundo que o Rei da Noite não estivesse atrás dele, ele cresceria como um fogo selvagem. Capítulo 88. Eu tinha derretido a neve ao meu redor, como? Ainda não estava claro para mim? O Deus da Luz me deu mais do que eu pensava? Eu tinha certeza de que não tinha nenhum poder relacionado ao fogo antes. Balançando a cabeça, decidi focar nisso mais tarde. Eu tinha que começar a me mobilizar para a primeira guerra em questão. Enquanto meu principal inimigo certamente não era o que eu esperava. O plano ainda era o mesmo, eu tinha que unir os 7 reinos. E lute contra os abandonados com os vivos como um só. E se eu realmente tivesse um novo poder do qual não conhecia, aprenderia a controlá-lo ao longo do caminho. Meu rei, John correu até mim com uma expressão preocupada. Você não deveria estar aqui sem guardas. Eu não sabia se me sentia insultado por aquele comentário, ou lisonjeado por ele já se importar tanto comigo, talvez um pouco dos dois, mas pelo bem dele. Me sentirei lisonjeado. Está tudo bem, John, eu ri, eu só precisava desabafar. Literalmente, suponho que essa frase não seja mais metafórica para mim, bem. Isso se eu aprender a replicar tudo o que fiz hoje. Papai quer discutir nossa abordagem na guerra, John me informou. Claro, mostre o caminho, Lord Targaryen, balancei a cabeça, deixando John desconfortável, e não posso culpá-lo, durante toda a sua vida ele se considerou um bastardo, e agora está sendo forçado à nobreza. Ainda não acho sensato desperdiçar esse título comigo, John murmurou, de cabeça baixa. Pare de se vender pouco, John, suspirei, você é um cara incrível, com um coração de ouro, e considerando como são 90% das pessoas neste mundo, você deveria se sentir digno desse lugar, de verdade. Você realmente acha que pessoas como Tywin merecem governar?
Sim, ele é inteligente e muito bom no que faz, mas ele também é um pedaço de merda que faria qualquer coisa e se sacrificaria para vencer. Pessoas como Ned e você são muito raras. Não acho que seja digno, mas farei o meu melhor. John sorriu um pouco menos deprimido. Suponho que minhas palavras o ajudaram um pouco. É melhor você. Eu o ameacei de brincadeira enquanto caminhávamos de volta para Winterfell, com minha mente eventualmente voltando para o meu encontro com o Rei da Noite. Tanta merda para resolver em tão pouco tempo. Uma coisa ficou clara. Assim que eu venci esta guerra, tiraria um ano de folga. Eu merecia essa merda. Ponto de vista de Tywin Lannister. Ronard Mormont cruzou o mar com mais da metade de seu exército. Isso foi benéfico para nós. Com os Tyrell ao nosso lado e com Ronard trazendo apenas uma parte de seu exército, tínhamos um exército aproximadamente do mesmo tamanho que o de Ronard. O que significava que as coisas iriam acontecer dependendo da nossa estratégia. E embora eu admita que Ronard seja possivelmente um dos melhores jogadores que enfrentei em décadas, eu ainda era melhor, tinha experiência. Esta não era minha primeira guerra, nem seria o meu último. Pai, Lady Olenna quer discutir os preparativos do casamento com você, disse Tyrion anunciando sua presença. A velha Rosa, tudo que ela quer é perder meu tempo. Suspirei, Olenna era uma necessidade irritante por enquanto, mas se ela pensava que eu iria satisfazê-la por causa disso, ela estava completamente enganada. Bem, vou avisar Lady Olenna que você está ocupado, Tyrion suspirou. Como sua irmã está lidando com tudo isso? Perguntei. Desde que o noivado entre Joffrey e Margaery foi firmado, não tive notícias dela. Ela é contra a ideia de Lady Margaery e Joffrey se casarem, disse Tyrion. E francamente essa informação não me surpreendeu em nada. Às vezes eu pensava que Cersei queria que seus filhos morressem sozinhos, que ou ela queria se casar com eles. Não um deles era bom o suficiente para eles. É bom que a opinião dela seja irrelevante para esta decisão. Todos os meus filhos foram um fracasso à sua maneira, estúpidos, imprudentes, ingênuos e imaturos. Tudo que eu sempre quis deixar para trás quando morri foi um legado, algo que vale a pena. Lembrando e valendo a pena continuar, mas não era o caso. Eu não tinha deixado nada que valesse a pena continuar, se ao menos Jaime parasse de bancar o idiota da armadura brilhante. Mas ainda havia tempo. É hora de mudar o legado lamentavelmente nojento que eu tinha, e eu faria isso. Suponho que sim, Tyrion assentiu. Ponto de vista de Cersei Lannister. Rainha você será, até que chegue outra, mais jovem e mais bonita, para derrubá-la e levar tudo que você ama. A profecia de todos os meus filhos morrerem. Eu tinha que impedir isso a qualquer custo. A profecia dizia que uma rainha mais jovem me derrubaria, ao lado dos meus filhos. Foi realmente simples. Tudo que eu precisava fazer era evitar essa data, matar qualquer outra rainha e manter a coroa. Margaery teria que morrer, pois ela almejava a posição errada, e eu faria qualquer coisa para proteger meus filhos, qualquer coisa. Você parece tenso, Jaime disse me beijando. Claro que estou, suspirei, sou o único que está tentando proteger nossos filhos. Jaime fez beicinho por um segundo, antes de beijar mais uma vez, não seja assim, você sabe que eu os amo, e morreria por qualquer um deles. Eu sorri, eu sei, mas eu duvido seriamente que Joffrey se casar com a garota Tyrell seja tão ruim, Jaime riu. Não é como se ele fosse morrer na noite de núpcias ou algo assim. Talvez ele pare de esfolar gatos vivos e tenha um novo hobby de foder sua esposa. Jaime teve sorte de eu amá-lo. Ele foi tão ingênuo se pensou que aquela vagabunda miserável viveria o suficiente para ser chamada de rainha. Ela não é digna de Joffrey, eu finalmente disse. Vamos ser sinceros, minha leoa. Ninguém jamais será digno o suficiente para você, Jaime riu. Porque ninguém está, eu sibilei para ele. Tudo bem, parece que alguém precisa aliviar um pouco o estresse. Jaime sorriu, sussurrando essas palavras no ouvido de uma maneira sedutora, enquanto lambia minha orelha. Eu me ofereço para a tarefa, minha rainha. Jaime, minha outra metade, minha boa metade. Muito bem, acho que você merece uma sobremesa, sorri para ele. Varys, o ponto de vista da aranha? Illyrio estava morto, e Ronard estava aqui, que infeliz reviravolta. Se eu tivesse que adivinhar, Ronard descobriu meus planos para tentar manipulá-lo para apoiar o jovem Griff. E se eu tivesse alguma chance de diálogo, Illyrio o destruiria, com seu plano idiota de destruir Ronard antes que ele deixasse Essos. E agora que Illyrio se foi, o jovem urso apontaria suas garras para mim. E no final, eu tinha apenas duas opções, morrer ou ajudá-lo, porque se ele espalhasse a notícia de que fui eu quem libertou Lord Stark e o ajudou a se casar com Daenerys, eu seria imediatamente morto. Ele me deu checkmate, eu não tinha ideia se ele sabia disso ou não, ou se jogou sabendo que me teria a seus pés no final do jogo. Mas independentemente disso, ele venceu, e por enquanto eu tinha que ajudá-lo, pelo menos até que o jovem Griff fosse forte o suficiente para reivindicar o trono. Mais uma vez você venceu, murmurei com uma risada baixa, mais uma vez o enigma do jovem urso superou em muito as minhas expectativas, mas mais cedo ou mais tarde ele escorregaria, e eu estaria lá para explorar aquele momento de fraqueza. Capítulo 89. 3 semanas depois da minha altercação com o Rei da Noite fora de Winterfell, decidi que era a hora de começar a seguir com meus planos. Com a primeira coisa na lista sendo a maior parte do meu exército no norte, o exército de Dorne estaria esperando por mim perto do Frey. A vida do velho Frey estava no grande esquema das coisas inconsequentes. Se ele não me irritasse tentando me cobrar para passar pelo seu castelo para o outro lado, eu o deixaria viver, mas sabia que ele tentaria e me cobrar. Se não era uma questão de se, era uma questão de quanto. Bem, cuidarei disso quando chegar a hora, pensei, enquanto discutia com Ned, Jon e Oberyn sobre como procederíamos.
Primeiro eu teria que lidar com Santanis Baratheon. Eles certamente eram um obstáculo no meu caminho que Tivin usaria para me enfraquecer. Então tive que jogar com inteligência, mover-me com cautela e atacar sem hesitação. Depois de eliminar Santanis e apagar seu lamentável jogo de uma vez por todas, eu prosseguiria com a próxima fase do meu plano, a desestabilização econômica. Havia 3 núcleos principais que mantinham os Lannister no poder, por exemplo. Até alguns meses atrás, o Banco de Ferro lhes emprestava dinheiro, mas com o Banco de Ferro sob meu controle, eles perderam aquela vaca. O próximo núcleo-chave foi a sua reputação. Os Lannister eram temidos e respeitados entre as casas de Westeros e as pessoas pequenas como a casa mais rica dos 7 reinos. E embora isso fosse verdade em determinado momento, não era mais. Eles eram muito pobres agora em comparação com outras casas. Suas minas de ouro secaram anos atrás, razão pela qual Tivin dependia tanto do Banco de Ferro. Mas com o banco fora de suas mãos, ele estava em uma situação difícil, felizmente para mim. Este era um núcleo fácil de destruir. Tudo o que eu precisava fazer era espalhar rumores de que eles eram pobres, e pouco a pouco Tivin iria perder o controle de sua reputação. Isso por si só era suficiente para fazer seu domínio desmoronar. Mas eu queria adicionar uma cereja no topo, um boato para desestabilizar Tivin e seus filhos. Eu deixaria o mundo saber que Cersei está transando com seu irmão. Eu espalharia os rumores por toda parte, à esquerda e à direita, até que todas as pessoas no reino soubessem de seu relacionamento. Embora este facto já fosse conhecido, garantir que todos soubessem iria abalar ainda mais o seu domínio e colocaria ainda mais em dúvida a legitimidade do seu governo. E por último, mas não menos importante, o último núcleo que os manteve no poder foram os seus aliados. Bem, especificamente. Os Tyrell haviam se juntado recentemente aos Lannister, e eu sabia que Tivin os tinha por mais do que seu exército ou dinheiro. Aquele homem era inteligente, muito inteligente. Por ter garantido uma aliança com o maior distribuidor de alimentos de Westeros, a comida era essencial em tempos de guerra. Um reino bem alimentado não se rebela contra seus governantes. Tivin sabia que precisavam do povo pequeno sob controle. Caso se levantassem porque estavam morrendo de fome e ele perderia a guerra, a comida também era essencial para manter seu exército obedecendo-os. Um soldado faminto esqueceria seus juramentos e onde reside sua lealdade. Em suma, Tivin precisava dos Tyrells mais do que gostaria de admitir. Destruir os Tyrells destruiria seu castelo de cartas, criando um efeito dominó de caos e anarquia, sem comida, sem dinheiro e sem governantes legítimos. Se eu jogasse minhas cartas corretamente, teria Tivin em xeque-mate. Esse é um plano terrivelmente bom, Oberyn murmurou com um sorriso, claramente surpreso com o quão longe eu estava pensando. É um plano e tanto, Ned assentiu, mas eu sabia que ele não estava exatamente feliz com minha tática de espalhar boatos, pensando que não era honroso. Quanto mais rápido vencermos, mais rápido poderemos enfrentar a longa noite como um só. Jon, assim como seu pai, não gostou da tática de espalhar rumores, mas se preocupava mais com a humanidade do que com a honra de como vencemos. Só espero que não tenhamos que eliminar os Frey. Ned suspirou. Acho que ele está tramando algo, mas o que eu não sei. Tudo bem, então ele definitivamente está tramando alguma coisa. Oberyn riu. Como você sabe? Jon perguntou enquanto eu ria sabendo onde Oberyn queria chegar com isso. Ned Stark suspeita de uma conspiração. Oberyn sorriu. Se ele viu através daquele homem, ele provavelmente estava rindo como um vilão clichê enquanto esfregava as mãos de uma forma maligna ou algo assim. Haha, ó Deus, eu ri quando vi Lord Stark encarar Oberyn. Ei, sem ofensa, é só que o norte é tão puro. O sul é, bem, você tem que lidar com 3 parcelas antes do café da manhã em um dia lento. Oberyn riu, ainda não tenho certeza de como Ronard surgiu. É tão bom ver através deles quando ele está daqui. Um presente que por acaso é uma maldição, suspirei. Com um nortista como rei, poderemos finalmente ter um reino sem conspirações, acrescentou Jon. Isso seria ótimo, Ned sorriu enquanto voltava seu olhar para Oberyn. Manter o norte puro como você o chamou, é minha intenção. O sul nada mais é do que corrupção. Nisso podemos concordar, admitiu Oberyn. Bem, vamos descansar hoje, partiremos amanhã, anunciei, colocando um refrão de Ai na mesa. Ponto de vista de Daenerys. Yunkai, a cidade que eu estava atacando no momento, também conhecida como Cidade Amarela. É uma das cidades escravistas mais proeminentes na costa leste da Baía dos Escravos, em Essos. Mas eles não tinham chance, suas lamentáveis defesas desmoronariam sob meu punho, e eu reivindicaria a cidade mais cedo ou mais tarde. A cidade era governada pelos sábios mestres, ao contrário de Astapor, onde vendem principalmente soldados. O principal produto de exportação de Yunkai são os escravos de cama, também conhecidos como escravos sexuais, que os deixavam comprar suas defesas, que no momento eram cerca de 5.000 soldados mercenários. Comparados ao meu exército de 40.000 soldados e 2 dragões, eles não tinham chance. Crow e Rhaegal eram quase grandes o suficiente para serem montados. Nada ficaria em nosso caminho. Ronard conquistaria os 7 reinos, enquanto eu terminaria o que ele começou em Essos, porque faríamos qualquer coisa para garantir que nossos filhos não tivessem inimigos. Missandei, me passa a toalha. Eu estava tomando um banho relaxante com meus bebês, mas já era hora de sair. Mas algo estava errado. Melisandre nunca demora tanto para responder. Missandei, devo me desculpar, minha rainha. Missandei veio com a toalha, mas seus ursos capturaram um homem tentando se esgueirar aqui. Quem seria tão estúpido a ponto de tentar entrar furtivamente no meu banheiro, quando estou tomando banho com meus bebês? Quem? O nome dele é Daario Naharis, respondeu Missandei. Respirando fundo, ordenei a 2 dos meus servos que vestissem os bebês e os levassem para o berçário que estava cheio de ursos e corvos que morreriam para protegê-los. E enquanto isso eu cuidaria dessa triste tentativa de assassinato. Fiquei na frente do Daario, que tinha arranhões no abdômen e nas costas. Os
ursos realmente fizeram um estrago nele. O que você está fazendo aqui? Não. Deixe-me reformular isso. Você realmente achou que poderia me matar? Ó querido senhor, não, Dario Hill, se você abrir minha bolsa, verá que vim aqui em paz. Então, novamente, eu deveria ter enviado um Raven. Isso aconteceu comigo porque eu queria surpreender a todos. Sua bolsa, bem, suponho que poderia atender a esse pedido estúpido. Alguém abra a bolsa dele. Eu irei, minha rainha, Jorah disse pegando a sacola e abrindo-a. Sua expressão surpresa me disse que o que ele viu não era algo que ele esperava. O que é? Eu perguntei. Ele trouxe os outros capitães com ele, minha rainha, respondeu Jorah. As cabeças deles, para ser mais preciso, Dario Hill, eu não sou um homem estúpido, sei que não posso vencer você e, francamente, sua causa não é tão ruim. Então matei os outros dois que não queriam. Após sua causa. Entendo, mas você ainda tentou entrar furtivamente em meus aposentos, onde eu e meus filhos estávamos tomando banho, sorri friamente, por hoje, durma em uma cela. Talvez amanhã eu me sinta generoso e deixe você dobrar o joelho, ou eu ainda posso estar com raiva, e exigir sua cabeça, quem sabe. Então aproveite esse tempo e ore aos seus deuses. Com isso saí da sala, deixando um Dario um pouco chocado e divertido para trás. Capítulo 90. Com meu exército finalmente no norte, era a hora de começar a se mover para o sul, era a hora de desestabilizar os Lannister, meus Ravens cuidariam disso. Centenas deles se espalhariam por toda parte, deixando cair as informações que eu queria sobre meus inimigos, criando um caos social. Nesse ínterim, eu mudaria todo o meu foco para duas tarefas, uma derrotar Santanis, duas destruir os Tyrells. Sem Santanis as coisas seriam um pouco mais fáceis para mim, e eu teria acesso a um suprimento quase infinito de dragôngulas e sem os Tyrells, o reino não teria comida. Nenhuma comida significa nenhuma gente passiva, nenhuma gente pequena passiva significa tumultos, e com os tumultos vem o meu ataque. Levaremos um mês para chegar a Ponte Frey, informou Ned, o que me trouxe de volta a algo que eu ainda não tinha decidido, o que fazer com o velho Frey. Eu sabia com certeza que ele não me deixaria passar de graça, ele era ganancioso demais para permitir isso, ele poderia me temer, mas sua ganância substitui completamente qualquer outra emoção, e embora sua morte fosse um fato garantido, a questão era quando. Dependendo de quão ganancioso ele tentasse ser, dependeria se eu me concentrasse em destruir sua casa primeiro ou deixá-lo para o final. No grande esquema de coisas que ele é inconsequente, ele não tem exército para representar uma ameaça, nem inteligência para enganar para mim. Ele era um inseto esperando para ser esmagado. Bem, um mês antes do início desta guerra, balancei a cabeça enquanto olhava para a estrada profundamente pensativo. As coisas estavam finalmente se encaixando. O fim deste jogo miserável estava chegando, e eu garantiria que ele fosse destruído para sempre. Pela minha família, pelo meu povo, eu venceria. Mas nada disso importava se eu não vencesse a guerra final, a luta contra os outros, só então, o mundo estaria seguro. Ponto de vista do jovem Griff. Frio, medo, desespero, não havia nada além disso além da parede, e eu havia condenado meu exército a esse destino. Isso era tudo que eu conseguia pensar como deitado no chão, vendo o monstro que dizimou meu exército sozinho. Nossas armas eram inúteis, nossos números eram inúteis, nada do que fazíamos fazia diferença. No final éramos a página de um livro que ninguém jamais lerá. A vida é tão frágil, tão patética, o monstro murmurou com seus olhos azuis brilhando com nada além de uma sensação fria de morte. O que você está? Eu perguntei, me concentrando muito para não desmaiar, a perda de sangue já me afetava. Eu sou o fim. Quando sua resposta causou um arrepio na minha espinha, comecei a ver meus homens, os homens que vieram comigo, os homens que eu matei nesta viagem, trazendo-os aqui, levantando-se do chão. Seus corpos voltando à vida, aquele monstro fingiu profaná-los mesmo após a morte. Alguém vai te parar, eu sei disso. Eu ri enquanto sentia minha vida começando a desaparecer lentamente. Eu não sou o príncipe que foi prometido, isso é certo agora, mas o verdadeiro acabará com esta escuridão. Luz, tão patética, a luz pensa que viaja mais rápido do que qualquer coisa, mas está errada. Não importa o quão rápido a luz viaje, ela descobre que a escuridão sempre chega primeiro e está esperando por ela, disse o monstro com um tom frio e arrepiante. Enquanto ele se aproximava de mim, antes da luz, antes da vida, antes da criação, antes de tudo, não havia nada além de trevas, e eu trarei o mundo de volta ao seu estado original, agora desaparecido, falso dragão. Com isso o monstro esfaqueou meu coração, e conforme a dor se espalhava por meu corpo eu senti uma sensação de frio tomando conta, e eu sabia que ele iria fazer o mesmo que fez com meus homens, vá se fuder, eu murmurei com meu último suspiro de liberdade, com meu último suspiro como um homem vivo. Ponto de vista de Tywin Lannister, Ronard e Santanis, os dois últimos candidatos ao trono. Ronard representava uma ameaça maior do ponto de vista militar, mas por outro lado Santanis tinha reivindicação maior, se eu matasse um, o outro ressurgiria das cinzas mais forte. Por que não os estamos destruindo? Cersei perguntou com raiva, sentando-se ao lado de Tyrion para sua consternação. A oportunidade de derrotar nossos inimigos será fornecida pelo próprio inimigo, eu disse calmamente, somos leões, caçamos. E caçar significa que esperamos o momento certo para atacar, nem um momento depois, nem um momento antes. Então não fazemos nada? Cersei rosnou. Eles estão tentando tomar nosso trono e nós não fazemos nada? Comporte-se, ou vou lembrá-la porque você tem medo de mim. Criança, eu disse com um olhar frio que calou a filha idiota que tenho, toda guerra é baseada no engano. Por isso, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao movimentarmos as nossas forças, devemos parecer derrotados. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. E quando estivermos longe, devemos fazê-los acreditar que estamos perto. E quando esperam que ataquemos como agora, devemos ganhar tempo e atacar quando eles menos esperarem. Então calhe a boca e deixe-me fazer o que fizer de melhor. A questão é quem devemos eliminar primeiro. Tyrion perguntou. Ronard ou Santanis, ambos representam uma ameaça, mas um tem dragões.
Quando surgir a oportunidade de atacar, avisarei você, informei Tyrion, pois agora tínhamos que planejar todos os aspectos desta guerra, desde como matar seus soldados até como matar um dragão, só então nos moveríamos. Ponto de vista de Petyr Baelish. Ronar Mormont, um pirralho que superou as expectativas de todos. Ele passou de um pequeno lorde à maior ameaça ao trono de ferro. E com toda a honestidade eu me aliaria a ele. Se não fosse pelo fato de Ned Stark em seu lado, eu morreria muito rápido, eu o traí. Mas quem diria que tudo isso iria acontecer? Que pena, matar Ronard e casar com sua rainha e finalmente se tornar rei seria consideravelmente mais fácil do que lidar com os Lannister. Deus sabe que Cersei me comeria vivo. Então, infelizmente para Ronard, eu não poderia usá-lo, e ele teria que morrer por causa disso. Com os Frey do meu lado eu eliminaria aquele espinho nos meus planos e o mataria. Meu plano era simples. Os Frey convidariam Ronard e seu pequeno conselho para jantar e, como os governantes convidados os proibiam de trazer armas para dentro da casa de outra pessoa, eles ficariam indefesos. Então os Frey atacariam matando-os, final feliz para todos. Mal posso esperar que aquele velho lobo e urso estúpido morram, eu ri. Pena que os Frey terão que matar Oberyn também, os Martells não ficarão felizes. HMMMM. Ele é um idiota, nós o impediremos. Sim, HRRRM. Sem o conhecimento de Petyr Baelish, um Raven incrivelmente sábio o estava espionando e sabia tudo sobre seus planos. Ponto de vista de Valder Frey. Petyr Baelish me ofereceu algo a que não pude resistir: dinheiro, poder e terras. E eu seguiria nosso plano a menos que o jovem urso me oferecesse algo melhor. Eu tinha netos, e ele tinha um filho e uma filha. Se ele concordasse em casar meus netos com os filhos dele, eu o ajudaria, afinal, um Frey governaria se isso acontecesse. Mas se não o fizesse, se não aceitasse a minha proposta, morreria e a sua cruzada chegaria ao fim. Espero que, para o bem dele, ele aceite. Mas de qualquer forma eu conseguiria o que quero, sempre consigo e sempre conseguirei. Prepare um banquete, o jovem urso está chegando e devemos estar prontos, sorri, ordenando que meus homens estivessem prontos para se juntar a ele ou matá-lo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.